Olá, meus alunos. Estudamos anteriormente sobre unidades de medida de comprimento. Uma das características do comprimento é considerar medidas lineares, ou seja, distância entre determinados pontos, como, por exemplo, a distância entre a superfície e o ponto mais alto de um prédio, ficando entendido que essa medida corresponde à altura desse prédio. Se pegarmos uma corda com 50 metros, conseguimos imaginar que essa corda poderia ser separada em 50 pedaços de corda, cada um com 1 metro de comprimento. O raciocínio para medidas de superfície é um pouco diferente. O metro quadrado. Primeiro devemos ter em mente o que significa 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é simplesmente um quadrado com todos os lados medindo 1 metro. Então você pega o quadrado aqui, ó. Aqui vai medir 1 metro. Aqui 1 metro. Aqui 1 metro. E aqui 1 metro. Então, 1 metro quadrado seria um quadrado medido 1 metro. Diferente da unidade de medida de comprimento. Que 1 metro seria o quê? Seria uma linha esticada contendo 1 metro. Aqui eu tenho 1 metro quadrado. Essa distância aqui corresponde a 1 metro. É diferente disso aqui, ó. Da mesma forma, 1 centímetro quadrado é um quadrado com todos os lados medido 1 centímetro. Então, se a gente tiver uma situação aqui, ó, de um quadrado aqui, e aqui, tanto aqui, como essa medida aqui, como essa medida, e também essa outra medida aqui, todas elas contendo 1 centímetro, eu posso dizer que aqui eu tenho 1 centímetro quadrado, que é diferente de eu ter um segmento linear medindo 1 centímetro. Uma coisa é eu ter 1 centímetro, que seria essa distância desse ponto para cá. Outra coisa seria 1 centímetro quadrado. Aqui eu já estou falando de uma superfície, ó. Não somente uma linha, mas sim uma superfície. E assim, todas as medidas utilizadas para comprimento podem ser utilizadas para cálculo de superfície. No quadro abaixo, que é esse quadro aqui, ó. Neste quadro aqui, ó, observamos todas as medidas utilizadas para medir comprimento, agora sendo utilizadas para medir superfície ou área. Quando a gente estava medindo comprimento, ó, eu tinha aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Todas essas unidades para comprimento. Agora essas aqui, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado são para superfície. Lembrando que essas medidas são para comprimento, para linhas, ó. Neste caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma medida de 1 centímetro aqui, ó. Já essas unidades de medida são para superfície, ó. Quando eu quero medir uma superfície, 1 centímetro quadrado ou 1 metro quadrado. Tudo bem? Correspondência entre os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado.
Podemos pensar na seguinte correspondência entre um metro quadrado e outras medidas. Um quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Um hectômetro quadrado corresponde a 10.000 metros quadrados. Um decâmetro quadrado corresponde a 100 metros quadrados. Um decímetro quadrado corresponde a um centésimo de metros quadrados. Não coloquei aqui, né? Mas aqui a gente coloca na hora aqui, ó. Então, voltando aqui. Um decímetro quadrado equivale a 0,01 metros quadrados, ou, se você preferir, um centésimo de metros quadrados. Um centímetro quadrado equivale a 0,0001 metros quadrados. Um milímetro quadrado corresponde a 0,000001 metros quadrados, que é o que está representado aqui, ó. Aplicação prática do conceito de superfície. Se é informado, por exemplo, que determinada folha quadriculada possui 112 centímetros quadrados, significa que ela é equivalente a 112 quadrados, cada quadrado contendo 1 centímetro de lado. É o que a gente tem nessa situação aqui, ó. Se cada quadradinho desse aqui, vamos tentar representar aqui. Se cada quadradinho desse aqui possui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Se cada quadradinho desse aqui possui 1 centímetro, este quadradinho ele tem a medida de 1 centímetro quadrado. E quantos centímetros quadrados eu vou ter aqui, ó? Se a gente for contar aqui todos, vai totalizar 112 centímetros quadrados, ou seja, 112 quadradinhos desse aqui. Se é informado que o Distrito Federal ocupa um território de 5.780 quilômetros quadrados, significa dizer que o território contém 5.780 quadrados. Vamos supor que eu pudesse pegar o Distrito Federal aqui e dividir ele em quadradinhos, cada um contendo 1 quilômetro. Isso aqui totalizando 1 quilômetro quadrado. Vamos supor que eu pudesse dividir o Distrito Federal em quadradinhos desse aqui, tendo 1 quilômetro de lado cada um deles. Totalizaria 5.780 quadradinhos desse, ou seja, 5.780 quilômetros quadrados. Transformação das unidades de medida de superfície. Basicamente, transformar unidades de medida de superfície é similar a transformar unidades de medida de comprimento. A diferença está na quantidade de algarismos admitidos em cada múltiplo e submúltiplo do metro quadrado. No caso de transformações de medida de superfície, serão admitidos 2 algarismos em cada múltiplo e submúltiplo. Por exemplo, se quisermos transformar 5 metros quadrados em decímetro quadrado. Então, o 5 vai vir aqui, ó, porque é metro quadrado, não é isso? Como a gente quer transformar em decímetros quadrados,
A gente vai colocar o quê? Cada submúltiplo desse aqui admite duas casas decimais, né? Então a gente vai colocar 2 zeros aqui, ó. Como a gente está transformando em decímetro quadrado, a gente vai colocar a vírgula aqui, ó. Então a gente vai ter o quê? Que 5 metros quadrados é equivalente a 500 decímetros quadrados. Agora vamos transformar 5 metros quadrados em decâmetro quadrado. Então, o 5 vai ficar aqui, ó, em metros quadrados, porque ele pertence à casa metros quadrados. Quer transformar em decâmetro quadrado? Lembrando que cada casa vai admitir 2 algarismos, ó, então vamos botar um zero aqui. Decâmetros quadrados, a gente vai botar outro zero aqui, ó, 2 zeros. Só que o que acontece? A gente não quer para decâmetros quadrados? Então vai ser a vírgula nessa casinha aqui, ó. O resultado vai ficar 0,05. Esse zero aqui a gente pode desconsiderar, então aqui vai ser 0,05. Então vamos lá. 5 metros quadrados é equivalente a 0,05 decâmetros quadrados. Se eu preferir, eu posso colocar só as siglas, ó. 5 metros quadrados equivale a 0,05 decâmetros quadrados. Tanto faz. Vamos transformar 0,3 metros quadrados em centímetros quadrados. Olha só, o que eu tenho aqui de metro quadrado? 0,3. Então aqui é 0. Esse 3 aqui eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que completar aqui, ó, porque são duas casas decimais para cada um. E centímetros quadrados eu coloco mais duas. Como eu quero transformar em centímetros quadrados, a vírgula fica aqui. E vai ficar um resultado bem assim, ó. 0,3000. Tranquilo? Isso aqui equivale a 3.000. Então, o que eu posso dizer aqui? Que 0,3 metros quadrados equivale a 3.000 centímetros quadrados. O último exemplo. Transformar 15.300 milímetros quadrados em centímetro quadrado. Então vamos lá, vamos distribuir essas casas aqui, ó. Isso aqui vai ficar em milímetros, isso aqui em centímetros, isso aqui em decímetros. Então aqui fica 0, 0. Nessa casa aqui vai ficar o 53. Nessa casa vai ficar o 1. Como eu quero transformar em decímetro quadrado, que é essa casa aqui, ó, a vírgula vai ficar aqui, ó. Vai ficar 1,5300, que pode ser escrito como 1,53. Então, 15.300 milímetros quadrados equivalem a 1,53 decímetros quadrados.
Então, pessoal, o que eu tinha para passar nessa aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.